No coração do deserto de Dubai, o Sheikh Khalil Al-Zahra era conhecido por sua frieza e poder absoluto. Nada o abalava. Até o dia em que dois gêmeos de apenas 8 anos, abandonados à porta de seu palácio, entregaram-lhe um bilhete amarelado com apenas 3 linhas escritas à mão. Quando seus olhos percorreram aquelas palavras, seu rosto empalideceu. O papel tremeu entre seus dedos. O homem mais poderoso do Oriente Médio caiu de joelhos e, pela primeira vez em 20 anos, chorou. Mas o que estava escrito naquele bilhete? E por que aqueles gêmeos mudaram tudo? Você não vai acreditar nessa história. Amanhã, em Dubai, começou como todas as outras no Palácio Al-Zahra. O sol forte batia nas paredes de mármore branco, refletindo o luxo de uma das famílias mais ricas do Oriente Médio. Khalil Al-Zahra, aos 42 anos, era um homem de rotinas rígidas. Acordava às 5 da manhã, revisava relatórios financeiros antes do café e jamais permitia que emoções atrapalhassem seus negócios. Sua reputação era implacável. Quando Khalil falava, até os homens mais poderosos se calavam. Mas naquela quinta-feira, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que quebraria todas as suas certezas. Hassan, o chefe de segurança do palácio, bateu na porta do escritório de Khalil com uma urgência incomum. Seu rosto, normalmente tranquilo, mostrava sinais de preocupação. Senhor, há uma situação na entrada principal. Precisa ver isso pessoalmente. Khalil ergueu os olhos dos documentos, irritado com a interrupção. Hassan, você tem autoridade para resolver qualquer problema. Para que me incomodar? A voz saiu cortante, do jeito que ele usava para encerrar conversas indesejadas. São 2 crianças, senhor. Gêmeos. Não devem ter mais que 8 anos. Hassan fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eles disseram que só vão embora depois de falar com o Sheikh Khalil Al-Zahra. E estão segurando um bilhete. Dizem que é para o senhor. Khalil fechou a pasta com força. Crianças na porta de seu palácio? Isso nunca havia acontecido. Sua propriedade era vigiada por dezenas de guardas, câmeras de segurança de última geração e sistemas de alarme que custaram milhões. Como 2 crianças conseguiram chegar até ali? Ele desceu as escadas de mármore com passos firmes, Hassan acompanhando em silêncio. Os funcionários do palácio se afastavam à medida que passava. Todos conheciam o temperamento do sheik. Khalil não era homem de sorrisos fáceis ou gentilezas desnecessárias. Ele construíra seu império com punho de ferro, e essa dureza se refletia em cada aspecto de sua vida. Quando as portas principais se abriram, Khalil parou. Ali, sentados nos degraus de entrada, estavam 2 meninos idênticos. Cabelos escuros e lisos, pele morena queimada pelo sol do deserto, roupas surradas e sujas de poeira. Mas o que mais chamou a atenção foram os olhos. Olhos verdes e brilhantes que o encaravam com uma mistura estranha de medo e determinação. Quem são vocês? O que querem aqui? A voz de Khalil ecoou firme, mas algo dentro dele tremeu. Havia algo familiar naqueles rostos, algo que ele não conseguia identificar. Um dos gêmeos se levantou devagar. Era ligeiramente mais alto que o irmão, talvez por alguns centímetros. Meu nome é Rahim. Este é meu irmão Amir. Nossa mãe nos mandou até o senhor. A voz do menino saiu trêmula, mas ele se manteve firme. Sua mãe? Khalil cruzou os braços. E quem é sua mãe? Por que ela não veio pessoalmente? A impaciência começava a tomar conta dele. Tinha reuniões importantes, contratos de milhões esperando sua assinatura. Amir, o gêmeo menor, deu um passo à frente. Suas mãos pequenas seguravam um envelope amarelado, dobrado e amassado, como se tivesse sido guardado por muito tempo. Ela não pode vir, senhor. Ela morreu há 3 dias. A voz do menino quebrou no final da frase.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Até os guardas ao redor pareciam ter parado de respirar. Khalil sentiu algo apertar em seu peito, mas afastou o sentimento imediatamente. Não podia se deixar afetar por histórias tristes de estranhos. Sinto muito pela sua perda, ele disse, tentando manter o tom profissional. Mas isso não explica por que estão aqui. Existem orfanatos, instituições que cuidam de crianças nessa situação. Meus seguranças podem levá-los até um lugar apropriado. Não! Rahim gritou, surpreendendo a todos. Nossa mãe fez a gente prometer, disse que só poderíamos entregar isso para o Senhor, ninguém mais. Só o Sheikh Khalil al-Zarra. Ele apontou para o envelope nas mãos do irmão. Khalil olhou para o papel amarelado com desconfiança. Quantas vezes pessoas tentaram se aproximar dele com histórias inventadas? Quantas vezes usaram crianças para conseguir dinheiro ou favores? Ele era rico demais, poderoso demais para confiar facilmente. Mas havia algo diferente naqueles meninos. Algo na forma como o olhavam. Algo nos olhos verdes que pareciam gritar uma verdade que ele não queria ouvir. Está bem, ele suspirou. Me dê o bilhete. Estendeu a mão esperando que fosse apenas mais uma carta pedindo dinheiro ou ajuda. Já tinha visto centenas delas. Amir caminhou devagar até ele, segurando o envelope como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando entregou o papel nas mãos de Khalil, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha mãe disse que o senhor entenderia, disse que o senhor saberia o que fazer. Khalil abriu o envelope com movimentos mecânicos. Dentro havia uma folha de papel, também amarelada pelo tempo, com letra feminina e delicada. 3 linhas. Apenas 3 linhas escritas à mão. Ele começou a ler em silêncio. As primeiras palavras fizeram seu coração parar. A segunda linha fez suas mãos tremerem. Quando chegou à terceira, seus joelhos fraquejaram. O homem mais poderoso de Dubai, que nunca demonstrava fraqueza, que nunca se curvava diante de ninguém, caiu de joelhos ali mesmo, na entrada de seu palácio. Não, não pode ser. As palavras saíram como um sussurro desesperado. Seu rosto, normalmente firme e controlado, se contorceu em dor. As lágrimas começaram a cair, uma após a outra, molhando o papel em suas mãos. Hassan deu um passo à frente, alarmado. Senhor, o que aconteceu? O que está escrito? Mas Khalil não conseguia falar. Só conseguia olhar para os 2 gêmeos à sua frente, Rahim e Amir. Os nomes ecoavam em sua mente como um trovão. Ele olhou novamente para os olhos verdes dos meninos e finalmente entendeu por que pareciam tão familiares. Eram os mesmos olhos que ele via no espelho todos os dias. Khalil segurava o bilhete com tanta força que seus dedos ficaram brancos. As 3 linhas escritas à mão queimavam em sua mente como fogo. Khalil, estes são seus filhos. Rahim e Amir nasceram do nosso amor. Proteja-os como nunca pôde me proteger. Laila. Laila. Um nome que ele não ouvia há 9 anos. Um nome que tinha enterrado no fundo de sua memória, tentando esquecer. Mas como poderia esquecer o único amor verdadeiro de sua vida? Hassan ajudou Khalil a se levantar, enquanto os outros funcionários observavam em choque absoluto. Nunca tinham visto o Sheikh naquele estado. O Homem de Ferro estava quebrado, vulnerável, humano. Levem os meninos para dentro, Khalil ordenou com voz rouca. Preparem o quarto de hóspedes principal. Comida, roupas limpas, tudo o que precisarem. Ele limpou as lágrimas rapidamente, tentando recuperar alguma compostura. Senhor, uma das criadas se aproximou gentilmente. As crianças parecem não ter comido há dias. Devo preparar algo leve primeiro? Khalil olhou para Rahim e Amir. Agora que sabia a verdade, cada detalhe dos rostos deles se tornava dolorosamente claro. O formato do nariz era igual ao dele. O jeito como Rahim franzia a testa quando estava nervoso era exatamente o que Khalil fazia. E aqueles olhos verdes eram a marca registrada da família al-Zarra há gerações.
Preparem um banquete, ele disse firmemente. Meus filhos não vão comer restos ou refeições simples. Preparem o melhor que temos. A palavra filhos saiu de sua boca pela primeira vez, e o peso dela o atingiu como uma onda. Os gêmeos se entreolharam, assustados com toda aquela movimentação. Eram apenas duas crianças perdidas, cansadas e com fome, que de repente se viam no meio de um palácio luxuoso com dezenas de pessoas correndo para servi-los. Vamos, meninos! Uma criada gentil estendeu as mãos para eles. Vocês vão tomar um banho quente e colocar roupas confortáveis. Depois podem comer o quanto quiserem. Amir olhou para Khalil com medo. O senhor não vai mandar a gente embora? A pergunta partiu o coração de Khalil em 1000 pedaços. Não! Ele se ajoelhou na frente dos dois, ficando na altura deles. Vocês nunca mais vão embora. Esta é a casa de vocês agora. Entendem? Rahim, o mais corajoso dos dois, deu um passo à frente. Nossa mãe disse que o senhor era um homem bom, mas também disse que tinha medo. Medo do quê? Khalil fechou os olhos por um momento. Leila tinha medo. Medo de sua família, de suas tradições, de tudo que o impedia de estar com ela. E ela tinha razão em ter medo. Vamos conversar depois que vocês descansarem, ele disse suavemente, acariciando os cabelos de Rahim. Agora precisam se recuperar. Devem estar exaustos. Quando os meninos foram levados para dentro do palácio, Khalil se virou para Hassan. Sua expressão mudou completamente. O sheik vulnerável desapareceu, dando lugar ao homem de negócios calculista. Quero que investigue tudo. Onde Laila morava, como morreu, por que essas crianças estavam sozinhas. Quero cada detalhe nas próximas 2 horas. Hassan assentiu. Já coloquei nossa melhor equipe nisso, senhor. Mas posso perguntar, quem era Laila? Khalil caminhou até a varanda que dava vista para o jardim do palácio. As memórias voltaram com força total. Laila era uma estudante brasileira que veio para Dubai há 10 anos. Ela estava fazendo mestrado em arquitetura, estudando a construção de edifícios sustentáveis no deserto. Ele pausou, a dor evidente em sua voz. Nos conhecemos em uma conferência internacional. Ela apresentou um projeto revolucionário que chamou minha atenção. Era brilhante, apaixonada, diferente de todas as mulheres que eu conhecia. Hassan permaneceu em silêncio, sabendo que seu chefe precisava desabafar. Nos apaixonamos, Khalil continuou, mas minha família não aceitava. Ela não era de uma família tradicional árabe, não tinha o nome certo, o sobrenome certo. Meu pai ameaçou deserdá-la se eu continuasse com ela. Disse que eu estava envergonhando a família Al-Zahra. E o senhor escolheu sua família, Hassan concluiu baixinho. Escolhi como um covarde. Khalil bateu com o punho na grade da varanda. Deixei que meu pai decidisse minha vida. Deixei que tradições antigas fossem mais importantes que o amor verdadeiro. Mandei Laila embora. Disse que não podíamos continuar. A dor na voz dele era palpável. Ela implorou. Disse que estava disposta a enfrentar qualquer coisa, qualquer consequência. Mas eu fui frio, distante. Disse que tinha sido apenas um passatempo, que ela nunca seria boa o suficiente para a família Al-Zahra. Senhor, o senhor era jovem, estava sob pressão. Hassan tentou amenizar. Não me defenda, Hassan. Khalil se virou bruscamente. Fui cruel, fui covarde. E agora descubro que ela estava grávida quando fui embora, que tive 2 filhos crescendo sem pai por 9 anos. Que Laila enfrentou tudo sozinha, enquanto eu vivia minha vida de luxo e poder. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um dos assistentes de Hassan, que chegou correndo com um tablet nas mãos. Senhor, já temos informações preliminares. Hassan pegou o tablet e começou a ler, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Laila voltou para o Brasil 9 anos atrás.
Criou os gêmeos sozinha em São Paulo, trabalhando como professora universitária. Há 3 meses foi diagnosticada com câncer avançado. Kalil segurou a grade com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Ela lutou contra a doença. Hassan continuou. Mas não tinha dinheiro para tratamentos caros. Vendia seus pertences para pagar as contas básicas. Os vizinhos dizem que ela escondeu a gravidade da situação das crianças até o último momento. Continue, Kalil ordenou, embora cada palavra fosse uma tortura. Nos últimos dias de vida, Laila escreveu o bilhete e fez os meninos prometerem que viriam até Dubai. Ela vendeu tudo que tinha para comprar passagens de avião para eles. Os gêmeos chegaram há 2 dias e dormiram na rua, tentando descobrir onde o Senhor morava. 2 dias na rua, Kalil sussurrou horrorizado. Meus filhos passaram 2 dias nas ruas de Dubai procurando por mim. Hassan colocou a mão no ombro do chefe em um gesto raro de intimidade. Senhor, eles estão seguros agora. O passado não pode ser mudado, mas o futuro, Kalil repetiu. De repente, uma onda de raiva tomou conta dele, raiva de si mesmo, de seu pai já falecido, das tradições que o fizeram perder 9 anos com seus filhos. Hassan, quero que organize uma coletiva de imprensa para amanhã. Senhor? Hassan pareceu confuso. Vou apresentar meus filhos ao mundo, Kalil declarou com firmeza. Vou contar a verdade sobre Laila, sobre minha covardia, sobre tudo. A família Al-Zahra vai ter que engolir a verdade. Senhor, isso pode causar um escândalo enorme. Sua reputação... Hassan tentou argumentar. Minha reputação... Kalil riu amargamente. Hassan... Meus filhos dormiram na rua enquanto eu dormia em lençóis de seda. A mãe deles morreu sozinha enquanto eu jantava em restaurantes de luxo. Que reputação eu tenho para proteger? Naquele momento, Rahim apareceu na porta da varanda. Ele havia tomado banho e vestia roupas limpas, que eram grandes demais para seu corpo magro. Senhor, o Senhor é nosso pai. Kalil se virou completamente para o menino. Por um longo momento, apenas olhou para aqueles olhos verdes tão parecidos com os seus. Então, pela segunda vez naquele dia, caiu de joelhos. Sim, ele disse, a voz quebrando. Sim, eu sou seu pai. E sinto muito. Sinto muito por não ter estado lá. Sinto muito por ter falhado com sua mãe. Sinto muito por tudo. Capítulo 3. 1200 palavras. Rahim ficou parado na porta, processando as palavras que acabara de ouvir. Seu pai. Aquele homem poderoso que vivia em um palácio como os das histórias que sua mãe contava, era seu pai. O menino não sabia se devia sentir raiva, alegria ou medo. Minha mãe chorava quando falava do Senhor, Rahim disse, sua voz pequena, mas firme. Ela dizia que o Senhor era o amor da vida dela, mas também dizia que o Senhor a abandonou. As palavras atingiram Kalil como flechas. Cada uma delas era verdade, e doía mais do que qualquer ferida física. Seu filho tem razão em me odiar, ele respondeu, ainda de joelhos. Eu abandonei sua mãe quando ela mais precisou de mim. Fui um covarde. Eu não odeio o Senhor. Rahim surpreendeu a todos. Minha mãe nos ensinou a não odiar. Ela disse que o Senhor tinha seus motivos, que a vida era complicada para adultos. Ela só queria que a gente conhecesse nosso pai antes de... Ele não conseguiu terminar a frase. Kalil se levantou e caminhou devagar até Rahim. Ajoelhou-se novamente para ficar na altura do menino. Sua mãe era uma mulher extraordinária. Muito melhor do que eu jamais fui, e ela criou 2 meninos corajosos. O Senhor realmente vai cuidar da gente? Rahim perguntou, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Não vai mandar a gente embora quando cansar de nós? A pergunta revelava um medo profundo. Quantas vezes aqueles meninos tinham sido rejeitados? Quantas portas se fecharam para eles? Rahim, olhe para mim. Kalil segurou gentilmente o rosto do menino. Eu cometi o maior erro da minha vida ao deixar sua mãe ir embora.
Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Vocês são meus filhos, meu sangue. E a partir de hoje, vou passar o resto da minha vida compensando os 9 anos que perdi. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Rahim. Amir ainda não acredita que isso é real. Ele acha que vamos acordar e ainda estar na rua, com fome e frio. Khalil sentiu o coração apertar. Onde está seu irmão agora? Ele está no quarto. Tem medo de descer e comer, porque acha que vão brigar com ele por estar pegando comida de gente rica. Khalil se levantou imediatamente. Leve-me até ele. Os dois subiram as escadas do palácio lado a lado. Hassan os seguia a uma distância respeitosa. Quando chegaram ao quarto de hóspedes, encontraram Amir sentado em um canto, abraçando os joelhos. O menino tinha tomado banho, mas suas roupas velhas estavam ao lado dele, como se não confiasse que as novas fossem realmente suas. Amir, Khalil entrou no quarto devagar, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Por que não desceu para comer? O menino olhou para ele com olhos arregalados. Minha mãe sempre dizia para não incomodar gente importante. Disse que gente como a gente não pertence a lugares como este. As palavras cortaram fundo. Layla tinha dito aquilo porque ele a fizera sentir que não era boa o suficiente. Ele plantara aquela insegurança nela e agora seus próprios filhos carregavam as cicatrizes. Khalil se sentou no chão ao lado de Amir. O sheik de Dubai, que comandava impérios, sentado no chão como uma pessoa comum. Sua mãe estava errada em uma coisa, ele disse suavemente. Vocês não são gente como qualquer outra. Vocês são meus filhos. E isso significa que este palácio não é apenas um lugar bonito para visitar. É a casa de vocês. Mas a gente não sabe como ser rico, Amir sussurrou. Não sabemos usar aqueles talheres todos, ou falar bonito como as pessoas aqui. A gente vai fazer tudo errado. Khalil sorriu tristemente. Amir, vou te contar um segredo. Quando eu era pequeno, meu pai me obrigava a seguir todas essas regras. Usar o talher certo, falar do jeito certo, agir do jeito certo. Eu odiava. Sabe o que eu realmente queria fazer? Amir balançou a cabeça negativamente. Eu queria comer com as mãos, rir alto, correr pelo palácio sem sapatos. Queria ser apenas uma criança, mas nunca me deixaram. Khalil colocou a mão no ombro de Amir. Vocês podem ser crianças aqui. Podem comer como quiserem, brincar como quiserem, ser quem realmente são. Mesmo? Os olhos de Amir se iluminaram com esperança. Mesmo, Khalil confirmou. Na verdade, vamos fazer algo agora. Vamos descer para o jantar e vou pedir que preparem a comida favorita de vocês. Qual é? Rahim, que estava na porta, respondeu timidamente. Nossa mãe fazia macarrão com molho de tomate. Era simples, mas era a coisa mais gostosa do mundo. Khalil sentiu um nó na garganta. Enquanto Layla fazia macarrão simples para os filhos, ele jantava em restaurantes com estrelas Michelin. Então vamos ter macarrão com molho de tomate e vamos comer com as mãos se quiserem. Mas o senhor é um sheik. Amir protestou. Sheiks não comem com as mãos. Este sheik come sim. Khalil riu pela primeira vez em anos. Especialmente se for para fazer meus filhos se sentirem em casa. Uma hora depois, uma cena inusitada acontecia no grande salão de jantar do Palácio Al-Zahra. A mesa enorme, que normalmente servia banquetes elaborados para dignitários, estava posta com 3 pratos simples de macarrão com molho de tomate. Khalil, Rahim e Amir comiam juntos, conversando e rindo. Os funcionários do palácio observavam boquiabertos. Nunca tinham visto o sheik tão humano, tão leve, tão feliz. Conte-me sobre sua mãe, Khalil pediu enquanto comiam. Quero saber tudo. Como ela era no dia a dia, do que gostava. O que fazia vocês rirem? Rahim e Amir se entreolharam e então começaram a falar.
Contaram sobre como Laila acordava cedo para preparar o café da manhã antes de ir trabalhar. Como cantava músicas brasileiras enquanto limpava a casa. Como lia histórias para eles todas as noites, mesmo quando estava cansada. Ela tinha um livro favorito, Amir disse. Era sobre um príncipe do deserto que se apaixonava por uma estrela. Ela lia aquela história toda semana. Khalil parou de comer. Eu dei aquele livro para ela. Foi meu primeiro presente quando nos conhecemos. Ela guardou até o fim, Rahim confirmou. Está na nossa mochila. Trouxemos as poucas coisas que ela nos pediu para trazer. O livro, algumas fotos e as cartas. Cartas? Khalil perguntou. Cartas que ela escreveu para o senhor, mas nunca mandou, Rahim explicou. São muitas. Uma caixa cheia. Ela escrevia sempre que sentia saudade. Khalil teve que se levantar da mesa. A emoção era demais. Leila escrevera cartas para ele por 9 anos. Cartas que nunca enviou porque ele a fizera sentir que não era bem-vinda em sua vida. Posso ver essas cartas? Ele perguntou com voz rouca. Minha mãe disse que sim, Amir respondeu. Disse que quando encontrássemos o senhor, devíamos entregar tudo. Disse que o senhor merecia saber a verdade. Naquele momento, Hassan entrou no salão com uma expressão preocupada. Senhor, desculpe interromper, mas temos uma situação. Sua família soube dos meninos. Khalil se enrijeceu. Como souberam? Alguém vazou a informação. Seu tio Rashid está a caminho do palácio e ele não vem sozinho. Trouxe o conselho de anciãos da família. O clima na sala mudou instantaneamente. Rahim e Amir sentiram a tensão e ficaram quietos. Khalil olhou para seus filhos e então para Hassan. Que venham, ele disse com voz firme. Desta vez não vou me curvar às tradições. Desta vez vou lutar. Mas ele sabia que a batalha que estava prestes a começar seria a mais difícil de sua vida. Porque dessa vez não estava apenas lutando por amor, estava lutando por seus filhos. Os portões do palácio se abriram com um rangido pesado. 3 carros luxuosos entraram em fila, parando em frente à escadaria principal. Do primeiro veículo desceu Rashid Al-Zahra, tio de Khalil e patriarca mais velho da família. Ele tinha quase 70 anos, barba branca perfeitamente aparada e olhos que carregavam décadas de tradições inquestionáveis. Atrás dele, outros 5 homens idosos saíram dos veículos. Eram os membros do Conselho de Anciãos, responsáveis por zelar pela honra e reputação da família Al-Zahra. Suas expressões eram de desaprovação e fúria contida. Khalil desceu as escadas para recebê-los. Sua postura era ereta, firme, mas por dentro seu coração batia acelerado. Eram esses mesmos homens que o forçaram a abandonar Laila 9 anos atrás. Eram eles que diziam o que era certo e errado na família. Tio Rashid, Khalil cumprimentou com um aceno de cabeça. Que honra receber o conselho em minha casa. Honra? Rashid cuspiu a palavra como se fosse veneno. Não há honra no que você fez, Khalil. Trouxe 2 crianças bastardas para o palácio Al-Zahra. Mancha o nome de nossa família com seus erros do passado. O insulto fez o sangue de Khalil ferver, mas ele manteve a calma. Essas crianças não são bastardas. São meus filhos, meus herdeiros legítimos por sangue. Filhos de uma estrangeira sem nome, sem linhagem, um dos anciãos gritou. Você sabe muito bem as regras de nossa família. Casamentos devem ser arranjados, aprovados, documentados. Você teve um caso com uma brasileira e agora quer que aceitemos o fruto dessa vergonha? A única vergonha aqui, Khalil respondeu com voz perigosamente baixa, é que vocês me fizeram abandonar a mulher que amava, a mulher que carregava meus filhos. Rashid subiu os degraus até ficar frente a frente com o sobrinho. Nós não fizemos você fazer nada. Você escolheu seu dever sobre um capricho passageiro. Escolheu a família Al-Zahra sobre uma paixão sem futuro.
Capricho? Khalil riu amargamente. Laila era o amor da minha vida, e eu a abandonei por medo de vocês, por medo de perder minha herança, meu status, minha posição. Fui um covarde. E agora quer ser corajoso? Rashid cruzou os braços. Muito conveniente, Khalil. A mulher está morta, não pode mais causar problemas. Mas as crianças? Elas são uma complicação que não podemos aceitar. Não estou pedindo permissão, Khalil declarou, sua voz ecoando pelo pátio. Estou informando. Rahim e Amir são meus filhos. Viverão aqui, serão criados como príncipes da família Al-Zahra e receberão tudo que é deles por direito. O silêncio que se seguiu foi tenso. Os anciãos se entreolharam, comunicando-se através de olhares que carregavam décadas de experiência em manipulação e controle. Khalil, Rashid falou com voz mais suave, mudando de estratégia. Entendo que está emocionado. É natural. Mas pense com clareza. Essas crianças cresceram na pobreza em outro país, com outra cultura. Elas não sabem nossos costumes, nossa religião, nosso modo de vida. Como podem ser Al-Zahra? Eles aprenderão, Khalil respondeu firmemente. E sua futura esposa? Outro ancião questionou. Já estamos negociando seu casamento com a filha do Sheikh Al-Hashimi, um acordo que fortalecerá nossa posição comercial no Golfo. Você acha que a família Al-Hashimi aceitará 2 crianças bastardas? Então cancele o acordo, Khalil disse sem hesitar. Não vou me casar por conveniência enquanto meus filhos forem chamados de bastardos. Rashid perdeu a paciência. Você está jogando fora décadas de trabalho. Seu pai construiu este império com sacrifício, planejamento, alianças estratégicas, e você quer destruir tudo por causa de 2 crianças que mal conhece? Meu pai, Khalil cuspiu as palavras, foi quem me ensinou que dever vem antes de amor. Foi quem me fez acreditar que tradições eram mais importantes que felicidade, e olhe onde isso me levou. Passei 9 anos sem saber que tinha filhos. 9 anos enquanto a mãe deles morria sozinha, doente, sem recursos. Isso não é culpa nossa, Rashid protestou. É sim, Khalil gritou, surpreendendo a todos. É culpa de vocês que criaram um sistema onde amor é fraqueza, onde sentimentos são inconvenientes, onde crianças inocentes são chamadas de bastardas porque seus pais não seguiram um protocolo arcaico. Do alto da varanda do 2º andar, Rahim e Amir observavam tudo. Hassan tentara mantê-los dentro do quarto, mas os meninos insistiram em ver o que estava acontecendo. Agora, testemunhavam seu pai lutando por eles contra homens poderosos. Ele está brigando por nossa causa, Amir sussurrou para o irmão. Minha mãe dizia que ele era fraco, Rahim respondeu confuso, mas ele não parece fraco agora. Lá embaixo, Rashid puxou Khalil pelo braço. Vamos conversar em particular. Isso não precisa ser um escândalo público. Não, Khalil se soltou. Não haverá mais conversas secretas, não mais vergonha escondida. Amanhã vou dar uma coletiva de imprensa. Vou apresentar meus filhos ao mundo inteiro. Vou contar a história de Laila, minha covardia, e como a família Al-Zahra valoriza tradições mortas mais do que vidas humanas. Os anciãos ficaram boquiabertos. Uma confissão pública daquele tipo seria catastrófica para a reputação da família. Ações de suas empresas poderiam cair. Acordos comerciais poderiam ser cancelados. O escândalo seria imenso. Você não faria isso, Rashid disse, mas sua voz tremeu. Teste-me, Khalil desafiou. Ou aceitem meus filhos como membros legítimos da família Al-Zahra, com todos os direitos e privilégios, ou eu destruo a própria imagem que tanto se preocupam em proteger. Era um jogo arriscado. Khalil estava apostando tudo, seu patrimônio, sua posição, seu futuro, mas pela primeira vez em sua vida estava fazendo a coisa certa. Rashid olhou para os outros anciãos. Houve uma troca silenciosa de olhares. Finalmente ele se virou para Khalil. Há condições. Não aceito condições,
Khalil respondeu. Então não há acordo. Rashid deu de ombros. E você terá que enfrentar as consequências. Seu controle sobre os negócios da família pode ser revogado. Você pode ser exilado do conselho. Pense bem, Khalil. Vale a pena perder tudo? Khalil olhou para cima e viu Rahim e Amir na varanda. 2 meninos de 8 anos que já haviam perdido tanto, que dormiram nas ruas procurando por um pai que nem sabiam se os aceitaria, que carregavam as cartas não enviadas de uma mãe que amou em silêncio por 9 anos. Vale, ele disse com convicção absoluta, vale cada centavo, cada título, cada pedaço de poder. Porque eles são meus filhos, e desta vez vou escolher certo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma voz inesperada. Então você não está sozinho nessa escolha. Todos se viraram. Hassan estava no topo da escadaria, segurando um laptop. Senhor Khalil me pediu para investigar a morte de Layla e descobri algo que todos precisam saber. Rashid franziu a testa. Isso não é da nossa conta. É sim. Hassan desceu as escadas lentamente, porque descobri que Layla tentou contatar Khalil várias vezes durante sua gravidez. Enviou cartas, e-mails, mensagens, mas todas foram interceptadas. Khalil ficou pálido. O que você está dizendo? Hassan virou o laptop mostrando e-mails antigos. Alguém configurou filtros na sua conta de e-mail para bloquear qualquer mensagem dela. As cartas enviadas para o palácio nunca chegaram ao senhor. Foram destruídas antes. Quem? Khalil perguntou, mas no fundo já sabia a resposta. Hassan olhou diretamente para Rashid. As ordens vieram do escritório do patriarca da família. Rashid não negou. Apenas ergueu o queixo com arrogância. Fiz o que precisava ser feito para proteger esta família. Aquela mulher era uma distração perigosa. Você me impediu de saber dos meus filhos? Khalil avançou, mas Hassan o segurou. Fiz meu dever. Rashid respondeu friamente. Algo que você claramente não entende. Foi a gota d'água. Khalil não via apenas seu tio, via anos de manipulação, controle, mentiras. Via Layla morrendo sozinha, acreditando que ele não se importava. Via seus filhos crescendo sem pai, porque homens arrogantes decidiram que tradições eram mais importantes que amor. Saiam, ele ordenou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Saiam do meu palácio. Agora. Khalil, você está cometendo um erro. Rashid começou. Saiam! O grito ecoou por todo o palácio. Os anciãos recuaram, chocados. Nunca tinham visto Khalil daquele jeito. Rashid abriu a boca para argumentar, mas algo nos olhos do sobrinho o fez desistir. Lentamente, o conselho se retirou. Quando os carros desapareceram, Khalil caiu de joelhos novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. A manhã seguinte trouxe algo inédito para Dubai. A coletiva de imprensa de Khalil al-Zahra foi anunciada com apenas 2 horas de antecedência, mas dezenas de jornalistas do mundo inteiro compareceram. Quando um dos homens mais ricos e influentes do Oriente Médio convoca a imprensa de surpresa, o mundo para assistir. O salão principal do palácio foi preparado rapidamente. Uma mesa simples, 3 cadeiras e nenhum luxo desnecessário. Khalil queria que aquele momento fosse sobre verdade, não sobre aparências. Hassan se aproximou dele momentos antes do início. Senhor, ainda há tempo de cancelar. A família al-Zahra está fazendo ameaças. Dizem que vão revogar seu acesso aos fundos da empresa, contestar sua posição no conselho. Deixe que façam, Khalil respondeu calmamente. Construí minha própria fortuna antes de assumir os negócios da família. Posso fazer novamente, se necessário. Mas não posso recuperar os 9 anos que perdi com meus filhos. No quarto acima, Rahim e Amir estavam sendo preparados. Roupas novas, simples mas elegantes, haviam sido feitas especialmente para eles durante a noite. Os meninos estavam nervosos. E se as pessoas não gostarem da gente?
Amir perguntou, suas mãos tremendo enquanto uma criada ajeitava seu cabelo. E se disserem que não merecemos estar aqui? Rahim completou. A criada, uma mulher gentil chamada Amira, se ajoelhou na frente deles. Meninos, vocês viram seu pai ontem à noite. Viram como ele enfrentou homens poderosos para proteger vocês. Um homem assim não deixaria ninguém machucá-los. Confiem nele. Quando chegou a hora, Khalil subiu para buscá-los pessoalmente. Encontrou os dois sentados lado a lado na cama, segurando as mãos um do outro como faziam sempre que estavam assustados. Prontos? Ele perguntou suavemente. Estamos com medo, Rahim admitiu. Khalil se sentou entre eles. Eu também estou com medo. Sabe por quê? Porque vou contar ao mundo inteiro que fui covarde, que abandonei a mulher que amava, que falhei como homem e como pai. Mas o Senhor não falhou, Amir protestou. O Senhor está aqui agora, está lutando pela gente. Sua mãe sempre nos disse, Rahim acrescentou, que as pessoas erram, mas as pessoas boas tentam consertar seus erros. O Senhor está tentando consertar. Khalil abraçou os dois meninos, sentindo algo que não sentia há anos. Esperança. Sua mãe era sábia, muito mais sábia do que eu, e vocês dois herdaram essa sabedoria dela. Juntos, os três desceram as escadas. As câmeras começaram a piscar assim que apareceram. Khalil sentou-se no centro, com Rahim à sua direita e Amir à sua esquerda. Respirou fundo e começou. Meu nome é Khalil Al-Zahra, e hoje estou aqui para apresentar ao mundo meus filhos. Rahim e Amir, de 8 anos, nascidos de um amor que fui covarde demais para honrar. O silêncio no salão era absoluto. Cada palavra de Khalil era ouvida com atenção. Ele contou tudo. Sobre Layla, sobre como se apaixonaram, sobre a pressão da família, sobre sua covardia. Contou sobre as cartas interceptadas, sobre Layla criando os meninos sozinha, sobre sua morte solitária. Por 9 anos, sua voz embargou. Meus filhos cresceram sem pai porque eu escolhi tradições mortas sobre amor verdadeiro. Por 9 anos, a mulher que amava lutou sozinha, trabalhou sozinha, sofreu sozinha, e quando estava morrendo de câncer, gastou suas últimas economias para enviar meus filhos até mim. Lágrimas escorriam abertamente pelo seu rosto agora. Layla me ensinou que amor é coragem, que família não é sobre sangue ou status, mas sobre estar presente, e ela fez isso sozinha, com dignidade e força que eu nunca tive. Um jornalista levantou a mão. Senhor Al-Zahra, sua família aprova essa decisão de assumir publicamente essas crianças? Minha família, Khalil respondeu firmemente, está sentada ao meu lado. Rahim e Amir são minha prioridade agora. Qualquer pessoa que não os aceitar não faz parte da minha vida. E os negócios? As tradições da família Al-Zahra? Outro jornalista perguntou. Negócios se reconstroem, dinheiro se recupera, mas o tempo perdido com pessoas que amamos? Khalil balançou a cabeça. Esse nunca volta, e eu já perdi demais. Rahim então fez algo que ninguém esperava. Pegou o microfone com mãos trêmulas. Posso falar? Khalil assentiu, surpreso. Minha mãe sempre nos contou histórias sobre nosso pai. Rahim começou, sua voz infantil ecoando pelo salão. Ela dizia que ele era um príncipe que tinha perdido o caminho, mas que um dia encontraria de volta. Acho que ele encontrou. As lágrimas não eram apenas de Khalil agora. Vários jornalistas limpavam os olhos discretamente. Aquele menino de 8 anos, com coragem além de sua idade, estava tocando corações ao redor do mundo. Amir também se levantou. Nossa mãe está vendo? Lá do céu? Está sim, Khalil garantiu. E tenho certeza que está orgulhosa de vocês. Então quero que ela saiba, Amir falou no microfone, que encontramos nosso pai. E que ele é tão bom quanto ela sempre disse que era no fundo.
Não houve olhos secos naquela sala. A coletiva terminou com Khalil abraçando seus 2 filhos, enquanto flashes de câmeras capturavam o momento que mudaria a história da família Al-Zahra para sempre. 3 meses depois, o jardim do Palácio Al-Zahra havia sido transformado. Não mais as fontes formais e jardins geométricos. Agora havia balanços, escorregadores, uma pequena quadra de futebol. Rahim e Amir corriam descalços pela grama, rindo alto, sendo exatamente o que deveriam ser, crianças. Khalil os observava da varanda, um sorriso genuíno no rosto. Hassan se aproximou com um tablet. Senhor, os números chegaram. Após a coletiva, as ações de suas empresas pessoais subiram 40%. Parcerias novas estão surgindo do mundo inteiro. Parece que honestidade e humanidade são bons para os negócios. Não me importo com números, Khalil respondeu. Me importo que meus filhos estão felizes. E a família Al-Zahra? Hassan perguntou. Rashid se aposentou do conselho. Os outros anciãos estão, digamos, reconsiderando suas posições, especialmente depois que 3 deles foram expostos em escândalos de corrupção pela mesma equipe de investigadores que contratei. Khalil sorriu. Ele aprendera que, às vezes, fazer o certo exigia também ser estratégico. Ah, Hassan acrescentou, chegou algo para o senhor hoje. Ele entregou uma caixa de madeira antiga. Khalil a abriu e seu coração parou. Eram as cartas de Laila, centenas delas, escritas ao longo de 9 anos. Cartas contando sobre a gravidez, sobre o nascimento dos gêmeos, sobre os primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola. Toda uma vida documentada em papel e tinta. Ele pegou a última carta, datada de 3 dias antes da morte dela. Khalil, não sei se algum dia você lerá isso, mas nossos filhos estão indo até você. São corajosos, gentis, inteligentes. São tudo de bom que tínhamos juntos. Espero que você os ame como eu os amei. Espero que seja o pai que sempre soube que poderia ser. Laila. Khalil abraçou a carta contra o peito. Vou ser, Laila. Prometo que vou ser. Rahim e Amir correram para a varanda. Pai, pai, vem brincar com a gente! A palavra pai ainda fazia o coração de Khalil acelerar. Já vou! Ele guardou as cartas cuidadosamente e desceu correndo. Enquanto brincava com seus filhos pela primeira vez, Khalil entendeu algo fundamental. A vida não é sobre status, dinheiro ou poder. É sobre os momentos simples. É sobre estar presente. É sobre escolher amor quando o mundo pede que você escolha dever. E pela primeira vez em sua vida, Khalil Al-Zahra estava verdadeiramente feliz. E você, que acompanhou essa história até o final, sabia que existem milhares de crianças pelo mundo que, como Rahim e Amir, precisam de uma chance? Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Cada inscrito nos ajudará a alcançar mais pessoas e espalhar histórias que mostram o poder do amor e da coragem. Nos comentários, conte. Você acredita que nunca é tarde para consertar nossos erros? Sua resposta pode inspirar alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir até o fim. Obrigado por acreditar que toda história merece um final feliz. Até a próxima.